Irmãos, nós abriremos as Sagradas Escrituras em Esdras, capítulo 8, os versos de 1 a 20. Esdras, capítulo 8, versos de 1 a 20. Irmãos, Deus está querendo falar alguma coisa a respeito de Esdras nos nossos dias. Hoje nós pregávamos pela manhã na Igreja Presbiteriana Região Sul e o pastor também está expondo Esdras. Reverendo Tiago Lang, filho do reverendo Dercy, está expondo Esdras. Outro pastor de São João del Rei expondo Esdras. Deus está querendo falar alguma coisa nesse livro para o seu povo. E nós leremos de forma alternada, mesmo a igreja sentada como está, os versos de 1 a 20, alternadamente, irmãos, diz assim: São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filhos de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel, Semaías, e com eles 70 homens. Ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passado revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei-os a Ido, chefe de Casiflia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. E a Sabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Oremos. Senhor nosso Deus, um texto difícil. O que isso tem a ver com a vida do teu povo? Mas, ó Pai, não existe um livro mais vivo do que esta palavra do Senhor. Não existe maior privilégio do que estarmos na presença do Senhor. Porque, ó Deus, haveremos de voltar para casa daqui a pouco, com a certeza que o Senhor esteve aqui e nos falou ao coração. Ó Deus, nos permita ter a alegria de ouvir o Deus vivo tratando conosco, para podermos dizer: o meu Pai me falou. Santo Deus, somos os teus pequeninos, trata conosco, perdoa os nossos pecados
e nós te louvaremos em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou como é que algumas pessoas conseguem fazer certos tipos de trabalho? Você já se perguntou como é possível? Nós temos um homem aqui na igreja que ele viaja para outras cidades, estados, ele sobe, entra em favelas, corre risco de vida para retirar um drogado e viaja pela madrugada fora para tratá-lo nas imediações da Grande Belo Horizonte. Você faria isso? Eu não. Como é possível alguém fazer isso? Como é possível? Você já se perguntou? Qual é a motivação de alguém assim? Irmãos, eu tenho procurado formar liderança e estou muito feliz com aquilo que Deus, a despeito desse miserável pecador, tem feito aqui na igrejinha. Lutei com o reverendo Vitor, reverendo Ricardo, com Gabriel, e luto com todos os seminaristas para que, se possível, eles deixem o objetivo de serem pastores. Aí algumas pessoas podem estar assustadas. Que isso, pastor? Mas, irmãos, dou toda a corda para que, se tiver que ser, seja antes do ministério. Pelo seguinte, existe pastor chamado e chamado pastor. O pastor chamado é aquele que Deus chama. E quando Deus chama, a obra que Deus começa, Ele leva até o fim. Aqueles que são chamados pastores são aqueles que os homens... você tem jeito, hein? Então, os homens dão o nome de pastor. Mas aqueles que são chamados são aqueles que são sustentados por aquele que chama, forma, capacita e envia e provê pela vida inteira. Irmãos queridos, nunca pensei em ser pastor. Aí alguém fala assim, nossa, mas você não gosta então de ser pastor? Irmãos, depois que eu comecei a desenvolver o pastorado, minha esposa que convive comigo 34 anos, eu nunca fiz algo com tanto amor, com tanta entrega, é algo extraordinário, colocar a mão no arado. Não existe nada que nos dê maior honra. Então, por favor, de igual forma, eu não me ofereci para ser cristão. Eu não pedi para ser cristão. Deus me cercou e Deus tem trabalhado para que eu seja cristão, porque se fosse meu, eu não seria. Então, é Deus quem chama, é Deus quem transforma e é Deus quem sustenta para que nós cheguemos até o último dia como filhos benditos do Senhor. Então, irmãos, por favor, vamos abrir primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o verso 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 20. Vamos ler todos a uma só voz, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o verso 20. E não feche a escritura, por favor. Vamos ler juntos? Cada um permaneça na vocação. 24, irmãos, por favor. Irmãos, cada um... Irmão, permaneça naquilo para o qual você foi, porque se foi Deus que te chamou, você vai perseverar e vai dar certo. Mas como? Prova viva disso. Se é Deus que está te chamando, vá, porque se Ele está te chamando, Ele vai te sustentar até o último dia. Deus, quando chama, Ele capacita e envia, provendo ao necessitado, e Ele fará. E esse é o nosso texto, irmãos. Pelo verso 1 até o verso 14, são chefes de cabeças de famílias que voltaram com Esdras da Babilônia a Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Por cima, eu fui somando 1.344 homens, uma multidão, sobretudo se nós colocarmos junto com eles as famílias, né? Então, uma multidão. Porém, para serem começados os serviços no templo, não se achavam pessoas aptas,
chamadas, ministros para tanto. Aquela multidão inteira não atendia, faltava algo. Então, o que nós queremos salientar por esse texto é que, ainda que com todos os recursos, sem os chamados, a obra de Deus não prossegue. Sem os chamados por Deus, a obra de Deus não prossegue. Por favor, volte um pouquinho. Esdras capítulo 6, os versos de 8 a 10. Esdras capítulo 6, versos de 8 a 10. Vamos ler juntos, irmãos, versos 6, de 8 a 10? Leiamos. Também para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei. Irmãos, algumas pessoas olham para a igreja e dizem assim: se tiver dinheiro, vai em frente. Vai não. Esdras tinha recebido todo o recurso. Olha, se precisar de mais, é só falar. E ele dá uma olhada e diz assim: nós não podemos prosseguir. Falta o elemento mais nobre, mais precioso: pessoas. As corporações, as empresas, demoraram a descobrir isso. Um time, irmãos, de qualidade move, potencializa, é sinérgico. Então, irmãos, não é a edificação o templo. A igreja são as pessoas. E isso o nosso Deus já tinha falado há muito tempo. Pessoas qualificadas, pessoas aptas. Então, chamados para o serviço de Deus. A obra de Deus, sem os seus chamados, não prossegue. E nós sentimos a falta de homens qualificados e preparados para isso. Versos de 15 a 17. Vamos ler juntos, por favor. Esdras 8, de 15 a 17, diz assim: ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe de Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa. Até aí. Queridos, certamente vocês já ouviram falar do movimento Desigrejados. Certamente você já foi tentado a servir Deus em casa. E hoje o reverendo Ricardo não tinha combinado com ele, ele disse assim: não vale. Sacramento celebrado em casa não vale. Irmãos, Santa Ceia é Eucaristia, é coinonia, é reunião dos irmãos com Deus. Irmão sozinho em casa, andorinha sozinha não faz verão. Então, irmãos, o sacramento não pode ser celebrado em casa. Ah, pastor, mas eu ouvi que na pandemia tinha gente celebrando, colocando o copinho em cima da televisão. Que pena que não virou e queimou tudo. Irmãos, não existe sacramento celebrado em casa. Sacramento é celebrado em comunhão, na presença de Deus, uns com os outros. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo 10, o verso de número 25.
Irmão, Satanás, ele não é muito criativo. Ele usa as mesmas coisas para derrubar as mesmas pessoas pelos tempos dos tempos. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Hebreus 10, 25. E se você, por favor, puder, registre esse verso, você vai precisar dele. Vamos ler juntos, irmãos, devagar. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tantos mais quanto vedes. Então, irmãos, no final do século I, a igreja já tinha desigrejados. Eles já estavam deixando de congregar, sabendo que muito dessa responsabilidade é da liderança, viu, irmãos? A liderança é daqueles que pastoreiam a igreja, vão atrás, choram. O conselho dessa igreja chora para que os irmãos sequer saibam do que está acontecendo. Então, a liderança tem que ir atrás, a igreja não pode ficar sem quem esteja junto. No verso de número 15, então, Esdras, depois de acampar com todos os que iriam com ele, perto do rio que corre para Ava, o rio Quebar, citado por Ezequiel, e tratando-se de um canal que ligava o Eufrates ao Tigre, percebe a falta do material humano essencial. Faltam os filhos de Levi. Quem eram eles? Veja o final do verso 17. Ministros para a casa do nosso Deus. Como a casa de Deus funcionará sem os responsáveis pelos serviços santos? Como? Será que vai ser como no tempo dos juízes? Cada um fazia o que achava correto? Não, irmãos. Ao escrever a dissertação sobre a importância da igreja, num dos capítulos, nós tratamos sobre os ministros ordenados imprescindíveis à obra de Deus. Irmãos, me dá uma tristeza tão grande. O sujeito chega numa igreja hoje, converte, hoje à noite ele é ordenado pastor. Reverendo Ricardo passou 5 anos, Gabriel está lá ralando no seminário, e o sujeito chega e é ordenado pastor no mesmo dia. Aí é a lástima que nós estamos vendo aí. Ministros devidamente ordenados são imprescindíveis para a igreja remanescente fiel do Senhor, para não sair o tanto de bobagem que nós estamos vendo, como o sujeito está falando que é Deus que está falando e não está falando coisa nenhuma. Irmãos, esses homens precisam saber o que estão fazendo para ministrar corretamente os sacramentos, para pregar fielmente a palavra de Deus, ou então o rebanho se torna um rebanho sem pastor. Hermann Bavinck faz ver que Deus providenciou o serviço oficial da palavra através dos seus pastores e mestres, a fim de instruir em público e nos lares, como que dando leite aos membros imaturos e carne aos maduros, ou seja, suprindo as necessidades de pessoas específicas em momentos específicos. E o serviço da palavra inclui a sua preservação, interpretação, tradução, proclamação, e essa palavra se confirma nos sacramentos como um sinal de selo da aliança da graça. Irmãos, a Confissão Belga, no artigo 29, ela diz que uma igreja fiel, ela tem um tripé: pregação fiel da palavra, correta ministração dos sacramentos e aplicação de disciplina eclesiástica. Nós vemos igrejas hoje com 60 mil membros. Qual foi a última vez que houve disciplina? Não tem disciplina, nunca teve. Isso é impossível. Isso é impossível. Irmãos, os crentes precisam então de congregação dos santos. Nós precisamos de alguém que chegue e diga assim: muito bem, meu irmão, prossiga. Meu irmão, está errado, mude de vida. Nós precisamos congregar e nós precisamos dos ministros ordenados para poder dizer assim: mais para cá, mais para lá, aqui não, vá por aqui. Precisamos. Logo, irmãos, sem falsa modéstia nenhuma, quando nós saímos de férias, nós sentimos falta da igrejinha, não sentimos? Nossa! Quando nós saímos de férias, nós vamos para alguns lugares que... Como é que é a liturgia? Lâmpada negra no fundo, piscando, né?
Umas coisas bonitas, né, seu Jaime? O seu Jaime esteve numa igreja dessa um dia desse e voltou feliz. Então, irmãos, nós sentimos falta da solenidade, da gravidade, da responsabilidade. E nós temos colocado gravidade, irmãos, porque sem pessoas chamadas, sem ministros ordenados, não há prosseguimento de uma obra de Deus que o valha. São cegos guiando cegos. E a Escritura diz sobre isso. Hebreus 13:17, irmãos, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, por favor, não estou legislando em causa própria, e talvez esteja. Valorizemos os chamados por Deus, porque eles foram chamados para isso. E você não. E você não. Ore por eles. Verso de número 16, o finalzinho do verso de número 16, que eram o quê? Sábios, né, irmãos? Você já ouviu falar em último recurso? Quando o sujeito não dá para nada mais, ele fala assim, tive uma revelação aqui, você pastor. É uma miséria, irmãos, uma lástima. Homens sábios, porque se não fosse ser pastor, poderiam ocupar qualquer lugar na sociedade, porque têm inteligência e competência para isso. Então são pastores, porque são chamados para ser pastores. E a igreja valoriza esses homens e intercede por eles para que recebam mais e mais sabedoria da parte de Deus. Sem os chamados, a obra de Deus não prossegue. E em segundo e último lugar, que venham sábios com suas famílias e em bom número. Versos 18, 19 e 20. Leiamos, por favor, irmãos. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, sem os chamados, a obra de Deus não prossegue. Que venham sábios com suas famílias em bom número. Aperceba-se, por favor, da expressão do verso 18. Segundo a boa mão do Senhor sobre nós, trouxeram. Quem é que providencia as coisas para a sua obra? A obra de quem? Tivemos reunião do conselho, irmãos, quarta-feira. Vice-presidente do conselho, Jadielso. Foi feito uma estimativa no final do ano passado. E nós vamos caminhando. E nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui a mão do Senhor nos abençoou. Quando os discípulos saíram de 2 em 2, quando eles retornam, a pergunta do Senhor Jesus é, porventura lhes faltou alguma coisa? E eles respondem, nada. Nada. A obra de quem? Quem é que traz para a sua obra? Assim de novo, irmãos, a boa mão do Senhor providenciou que tipo de homem, no verso de número 18? Um sábio. Que Deus dê homens sábios à sua igreja, irmãos. Sabedoria, nós vamos precisar muito disso. E no verso de número 20, nós podemos focar em outro aspecto importantíssimo ao chamado por Deus. E os filhos deles, ou seja, a família estava junto, apoiando. Eles governavam bem a sua casa e os seus filhos os acompanhavam. Queridos, como diz o apóstolo João, não existe maior alegria do que essa, que os meus filhos andem na luz. Hoje eu estou mais feliz do que nos dias normais. Meu filho João está comigo, minha filha Kemily está comigo, minhas filhotinhas estão lá, bravinhas, vocês precisam ver. Que bênção, irmãos. Não existe maior alegria do que nós vermos a nossa casa conosco servindo a Deus. Não tem. Não tem maior alegria do que essa.
Então, que a igreja ore para que Deus sustente as famílias dos seus servos chamados. Que Deus ore para que Deus guarde a família dos seus servos chamados. Irmãos, tenho tentado ensinar para a igreja que Satanás, quando ele não consegue nos pegar, ele vai tentar bater nas pessoas que nós mais amamos. Não tenham a menor dúvida disso. E quando um servo de Deus se mantém de pé, é porque na retaguarda dele tem um monte de gente pagando por joelho dobrado. Eu lembro da minha vozinha Alzira. O joelhinho dela era caracachento. Tia Graça lembra, que a Emilinha lembra. Ela passava horas intercedendo por nós. Os netos davam um trabalho tremendo e ela não deixava de orar por nenhum deles. Orem, irmãos, orem pelos seus servos chamados, pelos seus líderes, para que Deus os sustente e guarde as suas famílias. Robert Murray Cheyenne diz assim: todo trabalhador sábio retira de tempos em tempos as suas ferramentas de trabalho para que elas possam ser amoladas e afiadas. Assim também o sábio Jeová leva de vez em quando seus ministros para as trevas, solidão e tribulações, a fim de poder afiá-los e prepará-los para um trabalho mais árduo em sua obra. Deus nos leva para momentos de provação, para nos usar melhor depois. Guarde isso, vale para a sua vida também. Verso de número 20. Quantos homens? 220. Uma porção de homens grande, né, irmãos, habilitados para viverem na obra do Senhor, demais, né? Demais não, irmãos. Uma máxima do número de pessoas servindo na obra de Deus, uma máxima é aquela que Jesus diz lá em Mateus 9,37. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são sempre, irmãos, são poucos. Nunca olhe para a igreja dizendo: eu não vou fazer nada não aqui, porque nessa igreja já tem gente demais. Por favor, Luana precisa de quantos no departamento infantil? Precisa de quanto aqui, quanto ali, quanto ali? Irmãos, até porque a grande maioria dos crentes está por descobrir qual é o seu chamado para atuar na seara do Senhor. Eu vou repetir isso. A maioria dos crentes está por descobrir qual é o seu chamado para trabalhar na seara do Senhor. Inventar o chamado é uma coisa. Não. Invejar o chamado do outro é talvez destruir o seu. Mas hoje, qual é o chamado que Deus tem para a sua vida, para você trabalhar na igreja? Porque o Senhor Jesus acabou de dizer: a seara é grande, são poucos, está faltando gente. Qual é o lugar que você tem trabalhado? Cá entre nós, vou falar bem baixinho, viu? Normalmente quem não trabalha é quem mais dá trabalho. Pastor sozinho não faz igreja não, irmãos. As pessoas não são menos importantes. As pessoas oram, as pessoas ajudam. E aí, sabe aquela vovozinha lá do grupo de intercessão? Aquela coisa mais gostosinha, você chegar a dar um abraço? Grupo de intercessão, é o grupo que mantém a igreja em oração, irmãos. Tem o seu lugar. Pastor, eu não posso fazer nada. Você não pode orar, você não pode cantar, você não pode visitar. Pastor sozinho não faz igreja não, viu, irmãos? Não faz mesmo. Isso aqui se chama congregação dos santos. Isso aqui é a igreja, congregação dos santos. Mas eu tenho uma notícia para dar para os irmãos. Nos versos 18 e 19, são quantos irmãos nos versos 18 e 19? 18. No verso de número 20, no verso de número 19, no verso 18, são 18 homens. Do verso 18, e quantos homens no verso 19? 20. 20 com 18? Então, dos levitas são apenas 38. Os 220 eram servidores, ajudantes. Então, o número daqueles que trabalham é menor ainda. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Irmãos, eu tenho que concluir. Sem os chamados, a obra de Deus não prossegue. Sintamos a sua falta de homens chamados, irmãos,
de homens chamados. Sem os chamados, a obra de Deus não prossegue. Que venham os sábios com as suas famílias e em bom número. Irmãos, a igreja é o meio para os meios de graça. Deus mantém o seu povo através dos meios de graça. Os meios de graça são correta ministração dos sacramentos, pregação fiel, congregação dos santos. Então, a igreja é o local onde os santos são alimentados para perseverarem e prosseguirem até o fim. Sem a igreja, não há pregação fiel das Escrituras, irmãos. Há uma tríade de sustentação indissociável à verdadeira igreja: pastores, mestres, palavra e sacramentos, como uma necessidade que o Senhor da igreja concedeu como visto, só para o seu bem e para o êxito da sua peregrinação com perseverança. Então, sem pregação da palavra, sem manutenção, sem salvação dos salvos. Você entregaria seu filho para ser batizado por um ministro não ordenado? Você aceitaria um batismo de um ministro não ordenado? Movimento desigrejado, tem gente batizando na pia do banheiro de casa, na piscina de casa, virou festa. Virou festa. Virou festa. A confissão de fé, no capítulo 27 dos Sacramentos, parágrafo 4º, ele diz assim: há só 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, o batismo e a Santa Ceia. Nenhum desses sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. Os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significados e representados, eram em substância os mesmos que o do Novo Testamento. Irmãos, o reverendo Ricardo falou aqui, olha gente, hoje eu falei a respeito da celebração, da festa da Páscoa, que é a Santa Ceia. A celebração nossa tem que ser festa, irmãos. Batismo remonta à circuncisão. Então, Novo Testamento é claramente substanciado pelo Velho Testamento, não se inventa nada. Mas uma igreja que não seja bíblica e apenas neotestamentária, ela perde. Por que se batiza criança? Ela perde porque nós não batizamos por imersão, e sim por aspersão. Enfim, irmãos, num tempo onde se rilha os dentes contra dízimos e ofertas, dizendo assim, eu não vou dar dinheiro para pastor. O remanescente fiel, fiel à palavra, valoriza os homens que são colocados, chamados por sobre as suas casas. Irmãos, a apostasia está aí. A apostasia está aí. Eu gostaria que, por favor, você abrisse as Escrituras comigo em Oséias 4:6. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Oséias é o primeiro profeta menor, depois de Ezequiel. Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias 4, verso 6. Todas as vezes que eu leio esse verso, eu tremo, irmãos. Eu fico com medo. Vamos ler juntos? Oséias 4, 6. Vamos lá? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Também eu me esquecerei. Que Deus nos dê homens verdadeiramente chamados na sua igreja. Homens que foram chamados por Ele para pastorearem aqueles que também foram chamados por Ele. E quando o Senhor Jesus apontar no céu, irmãos, ainda existirá um remanescente fiel segundo o chamado de Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja que foi chamada por Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Reverendo Ricardo nos despedirá com oração final e bênção, por favor.